Você tem alguém importante em sua vida? Talvez uma única pessoa com quem você se importa? Alguém com quem você divide seu único sonho e objetivos para o futuro? Agora, como você se sentiria sabendo que pode perder essa pessoa? Como se sentiria sabendo que ficaria sozinho, sem nenhum objetivo para viver? Você eu já não sei, mas veremos como o Stan se sentiu quanto a isso. Tá, já foi a vez da Mabel e do Dipper. Agora vamos falar sobre o personagem que eu julgo ser o mais egoísta de Gravity Falls. Stanley Pines, o Senhor Mistério. E o episódio começa com Stan ligando uma máquina esquisita. Máquina essa que causa várias anomalias na realidade. Mas de qualquer forma, algo iria acontecer em 18 horas. E aqui o episódio já corta para outro dia, onde o Stan e as crianças estavam aproveitando o verão. Mas do nada o governo invade o lugar e prende o Stan, sob a suspeita de roubar lixo nuclear. E a princípio o Dipper e a Mabel não acreditam nisso. Então fogem dos agentes para provar a inocência do seu tio. E enquanto isso, vemos o Stan sendo interrogado pelos agentes. E ele estava visivelmente ansioso por o que estava por vir. Faltavam só 5 horas para a máquina ser ativada. Então vemos Dipper e Mabel chegando na cabana do mistério. E lá eles descobrem a verdade sobre seu tio. Ele realmente tinha roubado o lixo nuclear. E não só isso, ele também tinha várias identidades falsas em um jornal que noticiava a morte de Stan Pines, ou seja, sua própria morte. Vendo tudo isso, o Dipper e a Mabel começam a suspeitar que seu tio realmente era um vilão. E investigando suas coisas, descobrem uma passagem secreta na máquina de vendas, que dava para uma escadaria para um suposto porão. E lá embaixo, eles encontram a máquina gigante do início do episódio. Agora parecia óbvio que o Stan era o vilão. Então eles só precisavam desligar a máquina e entregar o Stan, certo? Mas antes que conseguissem realizar isso, o próprio Stan aparece para impedir que eles desliguem a máquina. E ele até tenta se explicar, mas ninguém quer ouvir. Então eles começam uma briga para tentar desligar a máquina. E nesse ponto as anomalias já estavam muito fortes. Aqui a Mabel até tem a chance de desligar a máquina, mas ao ver a tristeza nos olhos de Stan, ela decide confiar em seu tio. E da máquina, que na verdade era um portal, sai o escritor dos diários, e também irmão gêmeo do Stan, o Stanford. E vemos logo assim de cara que os dois não se dão nada bem, e tem muitos assuntos pendentes a tratar. Assim que se reencontram, os dois já começam a discutir. O Ford diz que o Stan não deveria ter ligado a máquina, e o Stan acha que o Ford deveria agradecê-lo por ter o tirado daquela dimensão esquisita. E o clima entre os dois estava muito tenso. E para entender de verdade o porquê, devemos voltar ao passado dos gêmeos Pines. E há uma vida inteira atrás, vemos que os dois tiveram uma infância difícil. Foram criados em uma cidade pequena, e aqui nós conhecemos Stanley e Stanford Pines. Stanford nasceu com uma anomalia em sua mão, o que o fez ter 6 dedos, e um fanatismo por coisas esquisitas. Já o Stanley era só um garoto normal, mas com personalidade, é claro. Os dois nunca tiveram nenhum amigo além deles mesmos, e também dividiam o mesmo sonho, de poder navegar em um barco só eles, e viajar o mundo inteiro. Mas conforme o tempo passava, a dualidade entre eles só aumentava. O Stanley era um desleixado e só arrumava confusão, e não se preocupava com nada, enquanto Stanford era um gênio, estudioso e esforçado. Mas, apesar de tantas diferenças, eles se davam muito bem. Pelo menos até o Stanley saber que o futuro reservava para seu irmão. Ele descobre que um dos trabalhos do Ford seria apresentado em uma grande faculdade, que ficava do outro lado do país. E só de saber que poderia ficar sem seu irmão, com medo de ficar sozinho, o Stan quebra a máquina que o Ford criou, mesmo que só por impulso, resultando que o Ford ser recusado pela universidade. E ao descobrir quem fez isso, Ford vai cobrar Stan, saber o porquê disso, porque tinha que acabar com seu futuro. E o próprio Stan não percebe a gravidade do que fez. Ele negou o futuro de seu irmão, tudo porque ele era dependente dele, e egoísta demais para deixá-lo ir. A partir daqui, o Stan é expulso de casa, numa atitude bem idiota de seu pai, que só pensava no dinheiro que poderia ter ganho. Mas o que mais doeu ao Stan foi saber que agora não teria mais o seu irmão. E o caminho dos dois seguiu em formas completamente distintas. Stan viajou o país inteiro, agindo como um charlatão, um agiota, vendendo produtos defeituosos. E o Ford acabou cursando uma faculdade mais simples, inclusive ganhou muito dinheiro lá. Dinheiro esse que ele usaria para começar suas investigações em Gravity Falls. E assim escreveu os diários. Enquanto isso, Stan estava no fundo do poço sem dinheiro, sem casa, vivendo à mercê do mundo.
Por isso ele fica tão feliz ao receber o convite do Ford. Ele finalmente veria seu irmão depois de tanto tempo. Mas logo assim que os dois se encontraram, Ford já estava diferente. Parecia cansado, estressado e bem paranoico. Mas nada disso importava para o Stan. Ele só queria ficar um tempo com seu irmão. Porém, o Ford tinha outros planos. Ele precisava assumir com tudo o que tinha feito, porque tinha cometido um erro terrível e libertado um grande mal no mundo. Então precisava que o Stan fosse o mais longe possível dele e levasse o diário, mas o Stan enlouquece com isso. Depois de tanto tempo, ele tinha ido até ali só para afastar-se de seu irmão outra vez? Irritado, ele tenta botar fogo no diário, mas Ford não iria deixar. Eles brigaram por isso. Brigaram ao ponto de ligar o portal. E aqui a cabeça quente, descontando toda a angústia que tinha guardada em seu peito, Stan empurra Ford para dentro do portal, perdendo assim novamente seu irmão, e sendo obrigado a ficar sozinho, de novo. Depois disso, Stan assume a identidade do Ford e cria a Cabana do Mistério. Ele fez isso porque precisava de dinheiro, mas passou todas as noites durante 30 anos tentando trazer de volta o seu irmão. Meus amigos, o Stan entrou nessa situação por uma coisa que ele mesmo fez, então não devíamos sentir pena dele. A história é muito triste, sim, mas essas são as consequências. Na vida, para toda ação tem uma reação, mesmo que essa ação seja feita por impulso ou de cabeça quente. O Stan acabou com o futuro de seu irmão por egoísmo, porque ele mesmo não viu um futuro para si, sem o Ford, e não queria ficar para trás. O Stan destruiu o trabalho do Ford. Não foi algo totalmente intencional, mas ele deveria ter ao menos contado o que fez. Talvez o Ford teria tempo de consertar ou algo assim. Mas ao invés disso, ele age de forma indiferente e diz que agora os dois vão poder viajar o mundo juntos. E é lógico que o Ford não ia querer nunca mais olhar para a cara dele. Pensa só, você tem a chance de realizar um sonho seu, pelo qual você se esforçou tanto. Tudo isso para essa oportunidade ser arrancada de você. Deve ser algo frustrante. E o Stan não pede desculpas por isso. Muito pelo contrário, ele some por anos agindo igual uma criança pirracenta. Mesmo estando na pior, o orgulho dele o impede de tentar consertar as coisas. Então sim, para mim o Stan é o personagem mais egoísta de Gravity Falls. Ele foi além da Mabel e do Dipper. Esses dois tiveram atitudes egoístas, mas perceberam seus erros e voltaram atrás. Já o Stan demorou muito para isso. E talvez se o Ford não tivesse o chamado, talvez os dois nunca mais se vissem. E aqui depois de tanto tempo, quando os dois finalmente se encontram, eles brigam de novo. O Stan sentia muito a falta de seu irmão, mas o Ford ainda guardava ressentimentos do que ele fez. E essa briga ocasionou no Stan perder seu irmão de novo. Novamente o culpado por isso era ele mesmo, porque ele havia empurrado o Ford para o portal. E essa história poderia acabar aqui. Seria o conto de um egoísta orgulhoso que não é capaz de sequer admitir seu próprio erro. Mas a história continua, e tudo isso fez o Stan mudar. Ele teve muito tempo para pensar, e achou que ao salvar seu irmão resolveria as coisas. Acabaria com a culpa e o arrependimento que ele sentia. Mas ao rever o Ford depois de tanto tempo, eles brigam de novo. O Ford não queria ser salvo, porque religar o portal era muito perigoso. E aqui eu percebo como que as coisas podem mudar. Os dois irmãos que eram tão próximos, agora guardavam mágoas um do outro. O Stan acha que o Ford deveria agradecer a ele por ter o tirado do portal. Mas o Ford só pensa em culpar o Stan. Aqui tudo bem que religar o portal era perigoso e tal, mas o Ford podia pelo menos ter agradecido por ser salvo, né? E esse atrito entre os dois não passa, até mesmo em meio ao fim do mundo, no Strangedon, quando estavam prestes a derrotar o Bill, o Stan diz pro Ford pedir desculpas, e os dois acabam brigando de novo por causa disso. Esses dois só sabem brigar, e com isso o Bill conseguiu chegar até eles, acabando assim com a chance de derrotá-lo. E agora, com o Stan e o Ford presos, o Bill vai atrás da Mabel do Dipper, forçando assim os irmãos a se entenderem. Engraçado pensar que depois de tanto tempo, foi necessário que os dois estivessem literalmente presos em meio ao fim do mundo, para só assim fazerem as pazes. E aqui eles só se acertam por pensar no Dipper e na Mabel, porque eles eram tão unidos. Isso os fez relembrar do passado, e pensar sobre por que ficaram tão bravos um com o outro por tanto tempo. Agora eu gostaria que vocês analisassem comigo. Já perceberam que o Stan e o Ford poderiam facilmente ser o Dipper e a Mabel do futuro? Para explicar melhor, se o Dipper realmente ficasse com o Ford para estudar, ele e a Mabel poderiam ficar brigados e nunca mais se falarem, igual aconteceu com o Stan e com o Ford.
Mas os novos gêmeos Pines aprenderam com os antigos. Eles não queriam viver uma vida assim, separados, guardando ressentimentos um do outro. O Dipper, diferente do Ford, aprendeu a ser mais empático com a sua irmã. Ele entendia que ela poderia cometer erros, e em vez de virar as costas como o Ford fez, ele literalmente invadiu a bolha do Bill para salvá-la. E a Mabel, diferente do Stan, assumiu seu erro, e estava disposta a deixar o Dipper ir, se essa fosse sua vontade. Porque tudo que a Mabel queria é que seu irmão fosse feliz. Então eu vejo esses novos gêmeos Pines como uma evolução dos antigos, com o Dipper representando Ford e a Mabel representando Stan. Quem diria que duas crianças consideradas imaturas seriam capazes de ensinar uma lição tão grande a dois velhos tristes, que passaram anos remoendo seus sentimentos. O importante é que depois que fizeram as pazes, o Stan, se passando pelo Ford, cede sua mente ao Bill, esse que pensava que assim dominaria o mundo. Mas o Stan, no ato de heroísmo e redenção, pede ao Ford para que apague a sua mente, assim destruindo o Bill e levando junto todas as suas memórias e sua personalidade. Esse foi o sacrifício de Stan, o sacrifício de um egoísta, e o maior ato de redenção que teve. Porque agora ele era capaz de colocar os outros acima de si mesmo. Por sorte, depois eles conseguem reaver suas memórias, e com o fim do verão chegando, ele e seu irmão saem para velejar pelo mundo, concluindo assim seu sonho de infância. Enfim, no vídeo pode parecer que eu não gosto do Stan, mas na verdade ele é meu personagem favorito. E eu adoro esses personagens que começam agindo como um idiota, mas terminam como um herói. E opinião aleatória aqui, mas Gravity Falls tem um final muito bom, né? Parabéns pelos criadores. E se você ainda está assistindo até aqui, deixa o like e se inscreve no canal, porque com certeza você vai achar outros vídeos como esse. E como de costume, deixa o que você acha do vídeo nos comentários, porque eu sou o Rick e eu só quero conversar com vocês.